Questão, pessoal. Nós temos aqui duas funções horárias e a questão nos pede qual que vai ser a diferença entre K1 e K2, né? Que são esses termos presentes nas funções horárias. A gente sabe que eles estão lado a lado no instante 2 horas. Então, se eles estão lado a lado, significa que S1 é igual a S2 quando o tempo for igual a 2. Tendo isso em mente, vamos igualar aqui as equações substituindo o t por 2. 40 vezes 2 é igual a K2 mais 60 vezes 2. Como eu quero K1 menos K2, eu vou isolar. K1 menos K2 é igual a 60 vezes 2, 120, menos 40 vezes 2, 80. Isso é igual a 40. Então a diferença entre K1 e K2 é de 40 km. Bom, pessoal, questão 2. Uma questão de lançamento vertical. Olha só, o balão está subindo, né? E quando ele atinge certa altura, ele solta um objeto. Por inércia, o objeto permanece com a velocidade com que o balão estava, que era de 10 metros por segundo. E aí a questão nos pergunta qual que é o tempo que esse objeto demora para voltar para a Terra. Tem dois jeitos de resolver. Um jeito, que é bem direto, né? E às vezes não é tão intuitivo para vocês. Então vou resolver do jeito mais longo, que é mais fácil da gente pensar durante a prova, que é separar entre subida e descida e calcular cada um desses tempos. Então eu vou calcular o tempo de subida utilizando V igual a V0 mais AT. Ele atinge o repouso no ponto mais alto, né? E ele parte com 10 metros por segundo, com a gravidade de menos 10 vezes T, né? Por que gravidade de menos 10? Porque eu estou considerando o referencial para cima como positivo. Então a gravidade, como está apontando para baixo, é menos 10, então negativo. Então 10T de subida é igual a 10, então o tempo de subida é igual a 1 segundo. E aí eu calculo qual que vai ser a altura que ele subiu nesses 1 segundo. Mas eu vou utilizar a Torre-Thierry. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ele novamente chega ao repouso, partindo de 10 metros por segundo, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Então, 20H é igual a 100. Então ele sobe uma altura de 5 metros. Então ele sobe 5 metros a partir dessa altura de 75 metros, né? E eu vou calcular o tempo de queda utilizando D é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Primeiramente, como ele parte do repouso, a velocidade inicial dele vai ser 0, então eu corto esse termo. Então ele vai percorrer uma altura de 80 metros, só que agora para baixo, e que vai ser a direção do referencial que eu vou adotar, né? Vai ser igual a 0 mais 10T2 sobre 2. Passo 2 multiplicando vai dar 160, passo 10 dividindo vai dar 16. Então o tempo de queda ao quadrado é igual a 16. Então o tempo de queda vale 4 segundos. Então nosso tempo total vai ser de 1 mais 4, que é igual a 5 segundos, que é o que mostra nossa letra E. Questão 3, pessoal. Uma questão que mistura MRU com MRV. Como assim? Bom, a questão fala que o paraquedista, né, abandona o helicóptero e cai livremente durante 1 segundo. Ou seja, descreve uma queda livre durante 1 segundo. Aí ele abre o paraquedas e permanece com a velocidade que ele tinha, né? E aí vai em MRU a partir desse momento. E aí a questão nos pergunta qual que é o tempo que ele vai demorar para atingir o solo a partir do momento que ele abriu o paraquedas. Então vamos calcular qual que foi a altura que ele caiu durante esse 1 segundo e a velocidade que ele atingiu depois desse 1 segundo. Vou calcular a velocidade que ele atingiu depois desse 1 segundo, utilizando V é igual a V0 mais AT. Ele parte do repouso, né? E depois de 1 segundo ele vai atingir uma velocidade igual a 10 vezes 1, que é igual a de 10 metros por segundo. Depois desse 1 segundo, qual foi a distância que ele percorreu? Bom, D vai ser igual a V0T mais AT2 sobre 2. Então eu vou cortar aqui o V0T, porque também parte do repouso, né? Então D é a distância que a gente está procurando, a aceleração é a gravidade, que vale 10, vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Então ele percorre 10 sobre 2, 5 metros. Então aí a gente calcula qual que é o tempo que ele demora, né, para poder chegar ao chão. Ele desceu 5 metros, ou seja, ele está a 300 metros de altura, com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então D igual a VT. A distância que ele percorreu foi de 300 metros,
com uma velocidade de 10 metros por segundo durante o tempo t, e esse tempo vai ser de 30 segundos, que é justamente o tempo que ele está perguntando na questão, letra D. Bom, pessoal, questão 4, uma questão de velocidade média. Temos aqui uma moto, né, que percorre 4 trechos de mesmo tamanho, né, que formam um quadrado, 5 km de lado, cada um deles com uma velocidade diferente. Mas, durante cada um dos trechos, a velocidade permanece constante. Então, eu vou calcular a velocidade média a partir da definição. Velocidade média é igual à distância total sobre o tempo total. Bom, em hipótese alguma, nós iremos falar que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Então, eu já sei a distância total, que é de 4 vezes 5, que é de 20 km. Então, eu vou calcular os tempos parciais. Eu sei que D é igual a VT, ou seja, T é igual a D sobre V. Então, eu vou calcular o tempo parcial da situação 1, né, que é a distância de 5 sobre a velocidade de 100, que vale 1 sobre 20 de horas. O tempo 2, que é igual ao tempo 3, já que ele percorre esses dois trechos com a mesma velocidade. E esse tempo vai ser de 5 sobre 120, que vale 1 sobre 24 de hora. O tempo 4 vai ser calculado como sendo 5 sobre 150, que é igual a 1 sobre 30 de hora. Então aí o tempo total vai ser 1 sobre 20, mais 2 sobre 24, porque nós temos dois tempos de 1 sobre 24, né? Ou seja, 2 sobre 24, mais 1 sobre 30. E essa soma, se a gente fizer aqui, ó, vai dar 1/6 de hora. Então a velocidade média vai ser de 20 km sobre 1/6 de hora, o que vai dar 120 km por hora, como diz a nossa letra B. Questão 5, pessoal, uma questão mais direta, de aplicação de fórmula. Qual fórmula? Torricelli, né? A questão nos pergunta uma aceleração, nos dá duas velocidades, a final e a inicial, e fala qual que é a distância que esse carro andou ao longo dessa variação de velocidade. Então só pode ser Torricelli, né? Ou seja, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é 5, a inicial é 25, nós estamos procurando a aceleração vezes a distância, que é 200. 5 ao quadrado é 25, 25 ao quadrado é 625, mais 2 vezes 200, 400A. Então eu sei que 400A vale menos 600, então A vai ser menos 1,5 metro por segundo ao quadrado, como diz a nossa letra C. Questão 6, uma questão de vetores, né? Então olha só, um avião se desloca 120 km do Nordeste, né? E depois se desloca 160 km para Sudeste. Então, o ângulo entre a direção Nordeste e a direção Sudeste é de 90 graus. E aí a questão nos pergunta qual que vai ser o módulo da velocidade vetorial média, né? A velocidade vetorial média, né, pode ser dada pelo deslocamento sobre o intervalo de tempo. O vetor de deslocamento é o vetor que liga o ponto de saída até o ponto de chegada. E aí nós temos um triângulo retângulo, né, de cateto 120, 160. E aí eu faria o Pitágoras, né, com 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Eu vou achar o módulo do deslocamento ao quadrado. Então esse módulo do deslocamento vai ser de 200 km. Então se eu quero um módulo da velocidade vetorial média, eu vou ter um módulo do deslocamento que é de 200 km, dividido pelo tempo de 1/4 de hora. Então o módulo da velocidade vetorial média vai ser de 800 km por hora. Letra E, né? Questão 7, pessoal, uma questão de análise de gráfico. Temos aqui um gráfico de velocidade por tempo, né? E algumas coisas que a gente pode falar sobre esse gráfico
é que a inclinação dele significa a aceleração e a área significa a distância que ele percorreu. Letra A. O móvel está parado entre os instantes 5 e 10 segundos. Bom, nesse intervalo de tempo, ele teve uma velocidade constante. Então não tem como ele estar parado se essa velocidade constante é diferente de zero. B. O movimento do móvel é sempre acelerado. Bom, pelo fato dele ter um movimento com velocidade constante, né, entre 5 e 10 segundos, não tem como ele ser sempre acelerado. C. O móvel muda de sentido nos instantes 5 e 10 segundos. Bom, isso está errado também. Como ele só tem velocidades positivas, ele só está indo na direção positiva do eixo. Então significa dizer que ele não muda de sentido, ele está sempre no mesmo sentido. D. A velocidade escalar média do móvel foi de 15 metros por segundo. Bom, para calcular isso, nós temos que calcular qual que é a distância total do movimento e o tempo total. Basicamente, nós vamos calcular a distância total pela soma das áreas, pela área total, né? Que é a soma das áreas. A1 mais A2 mais A3. A1 vai ser calculada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 30 mais 10, 40 sobre 2, 20 vezes 5, 100. A área 2 vai ser a base vezes a altura, já que é um retângulo, né? 30 vezes 5, que vai dar 150 km, no caso da distância, né? A3 vai ser um triângulo, né? Então a área vai ser 30 vezes 5 sobre 2, que é a metade da de cima, né? Que vai dar 75 total. Então a área total, que vai ser a distância total, vai ser a soma das três áreas. 100 mais 150, 250, mais 75, 325 quilômetros. Então a velocidade média, que é a distância total sobre o tempo total, vai ser de 325 sobre 15, que vai dar 21,67 km por hora. Então isso nos mostra que a letra D está errada e que a correta é a letra E. Por quê? Porque olha só, ele fala que o móvel percorreu 100 metros nos primeiros 5 segundos, que é justamente o que mostra a área 1 aqui que nós calculamos, que é a distância que ele percorreu nos 5 primeiros segundos. Questão 8, pessoal. Outra questão de gráfico, né? Bom, a questão nos pede qual que vai ser a aceleração do carro nos 5 primeiros segundos. E a gente sabe que depois de 20 segundos, né, ele percorreu 280 metros. Então a área desse gráfico aqui, ó, até o 20 segundos, é de 280 metros. Então, a partir disso, a gente consegue calcular qual que vai ser essa velocidade aqui, ó, né? Então esse aqui eu vou ver que ele vai ter. A área de um trapézio pode ser determinada por base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 20, a base menor é 15, porque a base menor é isso daqui, né? A altura é V, eu vou dividir isso aqui por 2. Isso aqui então é 280 metros, né? Então eu vou passar o 2 multiplicando, vai dar 560, dividido por 35. Então a velocidade que ele vai ter vai ser de 560 por 35. Então essa velocidade vai dar de 16 metros por segundo. Então eu calculo qual que é a aceleração a partir de V é igual a V0 mais AT. Ele parte do repouso, atinge uma velocidade de 16 com uma aceleração desconhecida num tempo de 5 segundos. Então a aceleração foi de 16 por 5, 3,2 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ser então a letra B. Questão 9, pessoal. Uma das questões mais difíceis dessa lista aqui. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nela para não ter dúvidas sobre as coisas que eu estou fazendo aqui, tá? Então o balão sobe verticalmente com movimento uniforme, então ele está aqui e sobe até essa alturinha aqui com um movimento uniforme, né? Então ele vai percorrer aqui um H. Ele percorre esse H em 6 segundos, né? Depois de mais 3 segundos, ou seja, 9 segundos depois que o balão saiu, a pedra alcança o chão. Então o balão tem esse V0 aqui, que vai ser o mesmo V0 aqui, que vai ser o V0 da pedra. Então, para um movimento uniforme, para o MRU, eu vou analisar a seguinte situação. Eu sei que ele percorre essa altura H em 6 segundos, né? Então eu sei que H vai ser igual a 6 V0. Eu sei disso porque eu utilizei D igual a VT. Para o MRUV,
O que eu vou perceber? Eu sei que a distância percorrida vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então ele vai descer uma altura h com uma velocidade inicial v0, com 3 segundos, né? Com uma gravidade negativa, que é 10 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, que é de 3, né? Ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 10, 90 sobre 2, 45. Então eu vou passar para lá. 45 menos h é igual a 3v0. Bom, então nós temos um sistema de equações, né? Essa é a equação 1 e essa é a equação 2. Então, como nós temos um 6v0 aqui e um 3v0 aqui, eu vou multiplicar a 2 por 2 e eu vou ter o seguinte, né? 90 menos 2h é igual a 6v0. Então eu tenho 6v0 aqui e 6v0 aqui, agora é só substituir. Então nós teremos h vai ser igual a 90 menos 2h. 2h com mais h vai dar 3h é igual a 90. H igual a 30 metros, como diz a nossa letra B. Para finalizar essa primeira parte, vamos aqui para a questão 10. Esse atleta quer percorrer 25 km em 2 horas. Então ele percorre 10 km com uma velocidade média de 8 km por hora e quer terminar no tempo planejado. Então basicamente, o que a gente precisa calcular? O tempo que ele gastou na primeira parte e a distância que ele vai percorrer na segunda parte com o tempo que falta para completar as 2 horas. Então vamos calcular o T1, o tempo da primeira parte, né? Eu sei que D é igual a VT, então eu percorro 10 km com uma velocidade de 8 km por hora. Então eu vou ter um T de 1,25 horas, ou seja, 1 hora e 15 minutos, né? Então, para completar os 25 km, ele precisa percorrer o restante do caminho, né? Que são de 15 km, já que ele percorreu 10 km na primeira parte. E eu vou ter que calcular qual que é a velocidade que ele vai ter que escrever, né? Ele vai ter que percorrer esses 15 km no tempo que faltou, né? Que é de 0,75 horas. Então a minha velocidade vai ser de 15 sobre 0,75, o que vai dar 20 km por hora. Ele vai ter que mais que dobrar a velocidade, né? Vai ter que ir muito rápido, basicamente. Belezinha?